Hoje quero ensinar acerca de algumas causas dos problemas. Este é o tema desta mensagem. Algumas causas dos problemas. E em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, diz: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar um unguento do perfumador, assim é para o famoso, em sabedoria e honra, um pouco de estultícia. Vou repetir: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso, em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. A mosca morta parece insignificante e parece que é uma coisa que quase que nem se nota o cheiro da mosca. Mas essa mosca morta, num unguento, numa essência de perfume, pode alterar a essência do perfume, o aroma do perfume, o cheiro do perfume. Uma coisa tão simples e tão pequena pode ter uma influência tão grande na essência de perfume. Por isso é que os melhores laboratórios dos melhores perfumes, eles são mesmo selados. As pessoas entram lá para dentro com uma veste especial, e os sapatos não são qualquer sapatos, e têm que passar por uma zona de desinfetantes para que nada possa contaminar e alterar o cheiro daqueles aromas, daqueles perfumes que vão ser selecionados, porque são altamente caros e raros também. E Salomão, aqui neste livro de Eclesiastes, está a fazer uma comparação e dizer que essa mosca, nós podemos ser pessoas muito sábias, muito entendidas, até pessoas de bom senso, pessoas bem-sucedidas na sociedade, mas a imprudência que possa haver em nós, um dos nossos pequenos erros, pode estragar tudo. Há uma frase que se costuma ouvir dizer que a fama, ela conquista-se demoradamente, demora tempo a conquistar-se a fama. Mas que essa fama, depois de conquistada, ela se perde em pequenos segundos. E Deus está-nos hoje a querer transmitir o seguinte: que para sabermos como é que está o nosso coração, ou para uma pessoa saber como é que está o seu coração, basta falar-lhe de uma das causas, que são muitas, mas uma hoje eu quero falar sobre ela. E ela tem a ver com dinheiro. Basta falar-lhe de dinheiro. Para nós sabermos o que está no coração de uma pessoa, basta falar de dinheiro a essa pessoa. Se ela é rica, fale de dinheiro. Se ela é pobre, fale de dinheiro. Você vai saber o que está no coração dessa pessoa. Como é que ela vive, qual é que é a reação dela, como é que ela reage às conversas, como é que é a vida familiar dela, como é que ela reage no trabalho, como é que ela vive em sociedade. Basta falar-lhe de dinheiro. Do que o coração estiver cheio, disso fala a boca. Se for problemas familiares, esses problemas, na maioria das vezes, estão ligados com o dinheiro. Toda a gente sabe que isso é verdade. Discussões no lar, desentendimentos, estão sempre ligados com o dinheiro, a maioria das vezes. Dinheiro porque não há para pagar as despesas, assumir os compromissos. Dinheiro porque não há para comprar vestuário novo. Dinheiro porque não há dinheiro para nós fazermos a alimentação que nós gostamos e que temos mais prazer em comer. Dinheiro porque não há para os nossos caprichos pessoais. Dinheiro que não há para os nossos passatempos. Dinheiro que não há, dinheiro que não há, dinheiro que não há. E esta é uma das causas dos problemas, na maioria das vezes, na vida das pessoas. Eu conheço pessoas que elas são escravas do dinheiro e são extremamente pobres. Pobres mesmo, sem ter dinheiro, e são escravas do dinheiro. E conheço pessoas extremamente ricas, e elas mesmo ricas são escravas do dinheiro.
ambas as pessoas, ambos tipo de pessoas, elas estão cheias de problemas. Os pobres são escravos do dinheiro, estão cheios de problemas. Problemas familiares, problemas na sociedade, carências, problemas na família. E os ricos estão cheios de problemas. Problemas na sociedade. A sua vida não é compatível com as pessoas no estrato social pobre. Problemas entre eles, os ricos. Problemas entre o mercado. Problemas entre os filhos que querem consumir mais e os pais não estão nessa disposição. Problemas entre as heranças que essas pessoas vão deixar. Problemas de saúde. Às vezes, na maioria das vezes, essas pessoas têm problemas de saúde e não são problemas leves, são problemas graves, gravíssimos. Parece que as maiores doenças, as piores doenças que existem, essas pessoas são atraídas por elas. Tudo isso está escrito na Bíblia. Uma das maiores causas dos problemas na vida das pessoas hoje, incluindo na vida dos cristãos, é o dinheiro. A Bíblia afirma, através de Salomão, e ele era o homem mais rico que viveu sobre a terra, o seguinte: abram lá em Eclesiastes capítulo 10, página 671, versículo 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro responde. Interessa-me esta última frase. Por tudo o dinheiro responde. Por tudo o dinheiro responde. Nenhuma igreja funciona sem dinheiro. Nenhuma instituição de solidariedade social funciona sem dinheiro. Nenhuma família funciona sem dinheiro. Nenhum país funciona sem dinheiro. Nenhuma empresa funciona sem dinheiro. Nenhum mercado funciona sem dinheiro. O dinheiro responde por tudo. Uma das maiores causas de problemas na vida das pessoas e da sociedade é o dinheiro. Que atitude havia no coração dos vendedores que Jesus expulsou no templo? Qual era a atitude que estava no coração deles? Então eles foram pegar nos seus bois, nas suas ovelhas. Estão a ver, diz lá a Bíblia que foi bois. Bois, ovelhas, pombos. E levaram aquilo, levaram os seus balcões, feitos de madeira, certamente, porque diz a Bíblia que Jesus virou as mesas. E ainda mais, levaram as suas caixas registradoras. Naquela época devia ser gavetas, umas caixas onde guardavam os dinheiros dos negócios. E foram para dentro da casa de Deus vender. Não haveria um sítio para vender sem ser na casa de Deus? Um sítio adequado onde se fizesse negócios, numa feira, no mercado, numa via pública, junto aos seus terrenos, às suas fazendas, às suas herdades, às suas quintas. Tinha que ser dentro da casa de Deus. Como é que estava o coração desta gente? Cheio de quê? De avareza. Só viam dinheiro. Só viam o que era dinheiro. Eles não viam mais nada. Estavam tão cegos que nem conseguiram reconhecer que ali não era o lugar indicado para estarem a fazer negócios dentro da casa de Deus. Eu nem quero aqui falar de certas coisas que eu sei que se fazem nas igrejas. Nem quero falar nisso. Mas aquele lugar não era o sítio indicado para estar a fazer aquele tipo de mercadoria, de mercado. Tanto que não é indicado que Jesus tomou uma atitude. O que é que Jesus fez? João capítulo 2, Novo Testamento, acabámos de ler que por tudo o dinheiro responde. E eu tenho estado a dizer esta frase, que uma das maiores causas dos problemas na vida das pessoas é o dinheiro. Não é a doença. Não é a vida. Não é a sociedade. Não é a empresa onde nós trabalhamos. Não é a igreja que frequentamos. Não é a família que pertencemos. Uma das maiores causas dos problemas na vida das pessoas
é o dinheiro. Por isso, as pessoas têm problemas e às vezes gravíssimos. João capítulo 2, versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorraque de cordéis, lançou todos fora do templo. Veja se consegue visualizar isto assim no seu subconsciente. Está a haver um grupo de pessoas dentro de uma casa de Deus e agora cada um com a sua bancada, com a sua mesa. E agora dentro da casa de Deus, animais de porte, bois, ovelhas, e aqueles animais a fazer os dejetos para o chão, dentro da casa de Deus. E ainda mais, eles a negociar uns com os outros, e se calhar enganaram-se uns aos outros, nem sequer estavam a vender com justiça, e ali fazerem negócio dentro da casa de Deus. O dinheiro não estava a agradar nada a Jesus Cristo. Diz que Jesus foi forçado a fazer um chicote de cordel. A Bíblia não afirma que Jesus bateu neles, mas também não diz que não deixou de bater. Nem diz que bateu, nem diz é que ele serviu para os expulsar de lá para fora. E depois diz, lançou-os fora do templo. Fez um azorraque de cordéis, vírgula, uma paragem. Lançou todos fora do templo. E depois diz, também lançou os bois e as ovelhas. E o que é que ele fez mais? Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Veja como é que Jesus estava naquela situação, como é que Jesus estava enfurecido com aquelas pessoas que estavam a usar o dinheiro erradamente. O que é que eles lucraram com aquilo? Eles usaram o dinheiro erradamente no sítio errado. Viraram-se as mesas, os animais foram para a rua, eles foram enxovalhados, porque a casa de Deus é um lugar digno, tem que ser honrado. Quando Deus nos põe dinheiro na nossa mão, quando Deus nos põe bens na nossa mão, nós temos que saber gerir esses bens e não usá-los nesciamente, descontroladamente. As pessoas dizem, pastor, uma pessoa orientada sou eu. Ok, ainda bem. Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 26, o que é que estava no coração destas pessoas que estavam lá dentro do templo? Avareza, egoísmo, ganância. Só viam o dinheiro, não viam mais nada. Jesus expulsou, derrubou as mesas, virou as caixas do dinheiro, pôs os animais na rua, repreendeu-os dizendo-lhes que a casa do pai dele não era lugar para vendas. No versículo 16 fala sobre isso. Mateus capítulo 26 agora, versículo 14, 15, 16. Diz assim, então um dos 12 chamados Judas Iscariotes foi ter com os príncipes da sinagoga, dos sacerdotes, e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe responderam, 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. O que é que estava no coração deste homem? O que é que estava no coração de Judas Iscariotes? Avareza. Ele fez um contrato com os príncipes da sinagoga em troca de 30 moedas. Ele trocou Jesus Cristo. Ele trocou o amor que Jesus Cristo lhe dispensava, a atenção que Jesus dispensou, porque ele era discípulo de Jesus. Muitas vezes, ele dava tanto trabalho a Jesus Cristo, que Jesus, como pastor dele, tinha que limpar a sua cama. Dava tanto trabalho a Jesus Cristo, que ele até era daqueles que andava sempre. Eu estou a ver uma pessoa que anda sempre de roda do pastor, sempre. Ninguém se pode aproximar do pastor. O pastor ficava fato para aquela pessoa. O pastor está aqui, a pessoa está à frente dele. O pastor vai para este lado, a pessoa vai para este lado. A pessoa vai para este. E a pessoa está ali a isolar o pastor. Estou mesmo a ver o Judas a fazer isso.
era das pessoas que andavam ali. Diz a Bíblia que ele até fazia uma coisa que os outros não faziam. O que é que ele fazia? Pegava no pedaço do pão, o que é que fazia? Até molhava no molho do prato onde Jesus Cristo comia. Veja só que tipo de pessoa era aquela. E ele conseguiu trocar esse amor, esse carinho que Jesus lhe dispensou enquanto esteve com ele por umas simples 30 moedas. O que é que estava no coração dele? Avareza. Salomão disse que o dinheiro por tudo responde. O dinheiro respondeu pelo que estava no coração dele. O que é que estava no coração dele? Avareza. Quais foram as consequências de ele ter usado o dinheiro erradamente? 15, vamos ler o versículo 16. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Não fazia outra coisa que era arranjar maneira de estar com Jesus Cristo para que Jesus fosse entregue. De tal forma, ele tinha tanta liberdade ao pé de Jesus que ele até beijava Jesus Cristo. Muitas vezes, a avareza pode estar no coração de uma pessoa e ela nem se apercebe. Versículo 20 a 25. Olhem para a Bíblia. E chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: ninguém fazia isto, só este é que fazia isto. Este a que me estou a referir é Judas. O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. Não há retorno. Quando uma pessoa se deixa levar pela avareza, ela vai sofrer consequências terríveis na vida. Quer seja rica, quer seja pobre. Se for rica, vai sofrer consequências. Se for pobre, vai sofrer consequências. Porque a avareza é como que um espírito imundo que entra no coração da pessoa. E aquele espírito atrai toda a espécie de males, doenças para a vida da pessoa. Quando não é de uma coisa, é da outra. E este Judas, sabe o que lhe aconteceu? Por causa da avareza do coração dele. Versículo 26. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por muitos, não é por todos, é por muitos. E digo-vos que, desde agora, não beberei do fruto de David, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 27, um bocadinho à frente. Versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Uma das consequências da avareza é o pecado. Pequei traindo. Outra das consequências da avareza é a traição. Traindo o sangue inocente. E depois diz mais. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se
enforcar. Uma das maiores desgraças na vida das pessoas é a avareza. Quando nós não sabemos usar o dinheiro corretamente, nós caímos em situações perigosas para a nossa vida. Você diz, pastor, mas eu sei usar o dinheiro corretamente. Pastor, mas se alguém sabe gerir o dinheiro, sou eu, pastor. Graças a Deus, ainda bem. O apóstolo São Paulo deu um conselho ao jovem Timóteo e disse-lhe: o dinheiro era a raiz de toda a espécie de mal. Então, como é que nós podemos evitar essas consequências na nossa vida? Nós, os cristãos, nós que estamos a ouvir a palavra de Deus. Primeiro, fazer o exame ao nosso coração. Quais são os pensamentos que saem dele quando se fala em dinheiro? Se eu chegar junto de si e falar em dinheiro, o que é que você me vai lá dizer assim rapidamente? Você vai dizer, pastor, e começa logo o coração a falar, a boca a falar daquilo que está cheio de coração. Está muito difícil. Não vou almoçar fora porque, pastor, a vida está difícil. Não, pastor, não posso fazer. Pastor, eu até gostava de dar mais, mas, pastor, e Deus a saber que a pessoa tem lá, se calhar, milhares lá no banco e diz que não pode dar mais, não pode dar 10 euros. Por quê? Pastor, a vida está difícil, pastor. O que é que está no nosso coração? Bem, cada um é que saberá. Quais são os pensamentos que saem dele quando se fala em dinheiro? É um exame que temos que fazer ao nosso coração. Que atitude se toma em relação ao dinheiro? O que é que fazemos com o dinheiro que chega às nossas mãos? Que benefícios se obtém desse dinheiro? Somos capazes de ajudar sem nos arrependermos? Eu vou tornar a repetir. O exame tem que ser feito com estas cinco perguntas. Quais são os pensamentos que saem do nosso coração quando falam em dinheiro para nós? O que é que nós reagimos? Como é que nós falamos? Como é que nós reagimos em relação ao dinheiro? Há dias ouvimos aqui o nosso irmão Sérgio a dizer que os colegas estão sempre a ver lá no computador quando é que lá está o dinheiro, lá na folha do ordenado. Qual é o pensamento que está no coração daquelas pessoas? O que é que está lá no coração daqueles colegas do nosso irmão? Avareza total. O facto de eles gastarem o dinheiro em coisas desnecessárias ou mal gastas, provavelmente no vício, como por exemplo bebida ou tabaco ou petiscos ou outras coisas, isso chama-se avareza. Estão desejosos de ter aquilo para consumir. Mas não pegam naquele dinheiro e dizem assim, bem, no lugar de eu comprar o tabaco, eu vou ajudar alguém que está em necessidade. Talvez uma pessoa carente lá perto da casa. Talvez algum mendigo. Pegar nele e comprar umas refeições para ele. Fazer-lhe um pequeno avião. O que é que está no coração daquelas pessoas? Avareza. Só veem aquilo. Estão desejosos que o dinheiro chegue às mãos. Só pensam naquilo. O dinheiro é importante. O dinheiro é a coisa mais importante na vida deles. Mais importante que a família. Mas quantas vezes? Nós podemos não ter dinheiro, mas se tivermos uma pessoa que nos ama, nós vamos resolver o problema do dinheiro. Mas se não tivermos ninguém que nos ama, nós vamos ficar sem amor e sem dinheiro. Verdade absoluta. Se tivermos alguém que nos ama, nós vamos resolver o problema do dinheiro. Mas se não tivermos amor de ninguém, nem ninguém nos ama, nós vamos ficar sozinhos, entregues a nós mesmos. Hoje, na sociedade, está muita gente dependente do amor do próximo. Várias instituições, elas estão a ajudar as pessoas que não têm amor de ninguém, a não ser dessas pessoas. Que os vão lá estender a mão todas as noites, levar-lhe a comer e ter com eles lá ao sítio onde eles estão. Se eles não tivessem amor dessas pessoas, eram os maiores. Eles já são infelizes, eram mais infelizes. Portanto, podemos não ter dinheiro, mas se tivermos amor, nós vamos resolver o problema do dinheiro. Agora, se tivermos dinheiro e se não soubermos gerir o dinheiro corretamente, eu dou muitas vezes aquele exemplo em que Deus abençoa uma pessoa na medida em que ele vai sendo fiel a Deus. Se Deus nos abençoa com 30 e nós somos fiéis com 30,
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Se Deus nos abençoar com um salário maior, ou nos der uma herança, se Deus lhe der uma herança de 500 mil euros, 1 milhão de euros, você é capaz de pegar nesse dinheiro, em 10% do 1 milhão de euros e dar para a casa de Deus? Oxalá que sim, fosse capaz de fazer isso. Ah, pastor, mas é muito dinheiro. Mas é 10%. É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas é muito dinheiro. Mas é o que a Bíblia diz. Não tem a ver a quantidade, tem a ver a fidelidade. Se não éramos capazes de dar 1 milhão de euros para a casa de Deus, é porque nós temos avareza no nosso coração. Para que é que nós queremos outro dinheiro? Deus não nos vai dar nenhum dinheiro, não. Porque nós estamos avarentes e ainda não sequer temos o dinheiro. Já estamos avarentes. Já somos egoístas, queremos aqui tudo para nós. Não podemos agir assim. O cristão não pode ter esta natureza. E a maior parte dos problemas que existem na vida dos cristãos, inclusive na vida dos casais cristãos, é por causa do dinheiro. Discussões lá em casa, no lar, entre os filhos, por causa do dinheiro. Problema na sociedade, por causa do dinheiro. O marido diz, este dinheiro é meu, eu tenho o meu salário maior que o teu. Por isso eu posso fazer cá as minhas coisas. E a esposa fica a olhar para ele, mas nós nos amamos, não somos uma só carne, também não temos as contas em conjunto. Não, tenho a minha conta, tenho a tua. Se um dia a gente se chatear, se um dia a gente se divorciar, tu tens lá as tuas continhas, o teu dinheiro, faz do teu dinheiro o que tu quiseres, eu faço do meu o que eu quiser. Eu já tenho 32 anos de casado, nunca agi assim. Aliás, eu nem tenho dinheiro, quem gera o dinheiro é a minha esposa. Ela sabe bem. Só chego junto dela quando preciso de dinheiro e ela dá o dinheiro que eu preciso. Tudo o que eu faço ela sabe. Tudo o que ela faz eu sei. A conta é a mesma. É no nome dos dois. Não pode sair dinheiro de lá sem um outro saber. Somos cúmplices um do outro. É assim que a Bíblia ensina. É assim que temos que funcionar. Se não funcionarmos assim, nós estamos a pensar e a atrair a nós. E sabe lá o futuro. Sei lá se o meu marido um dia me vai trair, me vai deixar, ou a minha esposa. Não. É melhor salvaguardar as coisas porque nunca sabemos o dia da manhã. Mas que amor é esse? Mas que entendimento é esse? Então, mas que confiança temos nós na pessoa com quem nós casamos? E que estamos com ela na cama? E que dormimos com ela na cama? Então, São Paulo deu um conselho ao jovem Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento. Para ter sustento é preciso dinheiro. Mas veja a importância que o Paulo estava a dar ao dinheiro. Tendo, porém, sustento. E com que nos cobrirmos, estejas com isso contentes. Dá a impressão que o Paulo diz assim, estas duas coisas são as essenciais para nós sobrevivermos. Se tiveres dinheiro para te sustentares, para comeres, se tiveres dinheiro para te cobrires, para não estares dependente das intempéries, da temperatura, da atmosfera, dos climas, fica contente com isso. Ora, nós, hoje, não estamos nessas condições. Estamos em condições muito melhores. Tudo quando passa disto, e que nós não sabemos gerir o dinheiro como deve ser, ou melhor, nós não somos capazes de abrir a mão para abençoar alguém, para abençoar a obra de Deus, além daquilo que normalmente nós fazemos, nós estamos a ser avarentos. Pastor, mas isso não é certo, isso não está correto, pastor. Eu não me considero uma pessoa avarenta, porque eu abençoo a casa de Deus, abençoo a obra de Deus. Você só sabe se é avarento ou não quando se fala em dinheiro para você e como é que você responde. Qual é as primeiras palavras que saem do seu coração? Você vai dizer, está muito difícil, isto é um complô, e agora o governo tirou-nos não sei quanto, eu estava a contar com aquele dinheiro, o governo fez isto, fez aquilo, está muito difícil, pastor, senão a gente não pode, pastor é que não sabe a minha vida. Pois não sei a sua vida. Mas sei que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades e as minhas. E sei que Deus não quer que você seja egoísta, nem eu, nem avarento. E sei que Deus não lhe vai dar dinheiro para você ser egoísta, porque Ele não é um Deus que vai dar uma coisa para depois você ficar mal. Deus não é um Deus assim. Deus não lhe vai dar uma coisa para depois nós ficarmos mal. É a mesma coisa que um pai pegar num carro de topo gama, gastaram milhares de euros num carro desse topo gama e dar um filho que acabou de tirar a licença de condução. Ele não tem experiência de condução e porque é novo,
Ele vai deixar-se influenciar pelas velocidades, pela aparência daquele equipamento, porque tem uns colegas, tem uns amigos que não têm, e ele então vai se envaidecer, e quando menos se espera, ele está a fazer disparates. Deus é exatamente connosco, quase exatamente. Se Deus agora pegasse em você e lhe desse 1 milhão de euros a você, ou 2 milhões, ou 3 milhões, Deus sabe muito bem se nós éramos capazes de gerir esse dinheiro e pô-lo no sítio certo. Se éramos capazes de fazer alguma coisa de jeito com esse dinheiro. Deus sabe. Se nós nos lembrarmos da sua casa e dizer, olha, aquela igrejinha pequenina onde eu ia. Eu não estou para isso. Eu não estou mais para ir àquela igrejinha. Então, mas o que é que eu vou lá fazer àquela igrejinha? Nem pensar nisso. Eu tenho outra vida, agora pertenço a outro estrato social. Já não pertenço. Eu não tenho mais nada. Os pastores, desculpem, mas eu agora tenho outro estilo de vida, tenho outro mudei de emprego, tenho outra vida, não tenho tempo sequer para essas coisas, comprei merdade. Eu tenho outras coisas para fazer, já não podem contar comigo. Deus, conhecendo isso, não nos dá dinheiro. Deus, conhecendo os nossos corações, não nos dá dinheiro. Ele sabe que nós íamos fazer disparates. Quando uma pessoa não ama o dinheiro, não tem avareza, não é avarenta, é uma pessoa que é liberal, que gosta de abençoar, dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, uma pessoa que é liberal. Eu não estou a dizer que os irmãos agora chegam lá à vossa conta bancária e vão lá levantar milhares de euros, ou centenas, ou dezenas, e chegam aqui e dão para a casa de Deus. Nem sequer estou a pedir para vocês darem dinheiro nenhum para a igreja, porque eu nunca vos peço nada. Eu estou a dizer que nós não podemos ser avarentos. Nós, os cristãos, e isso é uma das causas dos problemas na vida dos cristãos, inclusive na vida dos pastores com grandes igrejas. Quanto mais dinheiro eles têm na igreja, mais dinheiro querem. Quanto mais dinheiro eles têm, mais dinheiro eles querem. Já saí dessa há muito tempo. Já estou farto de saber como é que isso funciona. Quanto mais dinheiro eles têm, mais dinheiro querem. Eu preciso de muito dinheiro para abrir muitas igrejas. Tendo muitas igrejas, eu preciso de muito dinheiro para abrir mais igrejas. Eu tenho muitas igrejas, então eu preciso de fazer outros projetos para ter mais dinheiro. E já não se fala da doutrina de Cristo, da vida eterna, não se fala do temor de Deus, não se fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, não se fala de santidade, não se fala de pureza, não se fala de nada, só se fala de prosperidade. E quando Jesus vier, diz, mas estas riquezas ficam cá todas. Jesus diz que os elementos vão arder, vão desfazer-se todos. Jesus não vai levar riquezas nenhumas, Ele quer corações de pessoas salvas e regeneradas, transformadas pelo seu poder. Uma igreja que tem centenas de pessoas, mas que as pessoas estão sempre, só falam de prosperidade, não estão preparadas para ir com Jesus Cristo, porque é preciso o grau de santidade. Então, meus amigos e irmãos em Cristo, temos que discernir e temos que saber que esta característica nociva, ela pode ser má para nós. O dinheiro pode ser mau para nós. Se nós deixarmos que ele seja mal usado, se nós deixarmos que o nosso coração fique amarrado àquilo, amarrado ali àquilo, fica preso àquilo, dali ninguém mexe, ninguém mexe ali naquilo. E aí é um problema. É um problema. Então o Paulo dizia, capítulo 6, versículo 8, tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E depois o Paulo continua a dizer ao jovem Timóteo, olha, mas os que querem ser ricos, é como que um conselho que o Timóteo diz, olha, tu estás à frente de uma igreja, vais liderar um povo, vais ensinar o povo, tem cuidado como é que tu vais falar. Tem cuidado como é que vais guiar o povo de Deus. Olha, os que querem ser ricos, vai aparecer lá nessa igreja onde tu vais ser o pastor, pessoas com esse estilo de vida, pessoas com essas características, pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que só pensam em bens. Vimos 2 exemplos, vimos os de Judas, vimos o outro exemplo anterior, e vimos que ambos se saíram mal. E o Paulo, conhecendo isto, diz, olha, aqueles que querem ser ricos, eles caem em concupiscências, em desejos controlados do mundo.
são coisas loucas e nocivas. Nocivas é mal, é uma coisa má. E depois diz que essas coisas são de tal forma que a pessoa fica submergida. O que é submergida? É tapada por elas. E aqui essas coisas nos levam à perdição e à ruína. Pastor, também não é bom ter dinheiro? Nós sem dinheiro não conseguimos fazer nada. Eu não estou a dizer que não é bom. Eu comecei esta palavra começando por dizer que o dinheiro era preciso para isto, para aquilo. Enumerei uma série de coisas que o dinheiro era preciso. Era útil para essas coisas. No entanto, eu estou a falar de uma das causas dos maiores problemas na vida das pessoas, que é a avareza, que é o egoísmo. E isso vem por causa do dinheiro. O que é que está no coração? Quando nós queremos saber como é que nós estamos espiritualmente, é analisar o nosso coração e ver que valor é que nós damos ao dinheiro. Qual a importância dele para nós? Como é que nós reagimos? O Paulo dizia assim, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, o que diz? Paulo diz no versículo 9, os que querem ser ricos, e agora o Paulo diz no versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, não queres ser rico, foge dessas coisas, diz lá, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, que é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que gosta de fazer bem, a fé, age em fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, homem de Deus, o Paulo estava a dizer, olha que tu podes ser tentado a cair. Quantas pessoas hoje, não estão a perder com o dinheiro? Ouvimos há dias nas notícias que Portugal tem mais 800 mil ricos. Este ano 2000, o ano passou, ano 2013. O Banco de Portugal pôs uma notícia ao público em que Portugal ficou com mais 800 mil ricos. 800 ricos? 80 mil? Mais 80 mil ricos. 80 mil ricos. Quer dizer que, quanto a gente está em baixo, mais essas pessoas ficam ricas. Bem, não faz mal nós termos riquezas, mas é prejudicial quando essas riquezas não podem sair das nossas mãos. Quando elas estão no nosso coração e a gente não abre a mão delas de maneira nenhuma. Isso é muito mau. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Consequências. Incertezas das riquezas. Podem perder riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas. Qual é o conselho? Deus, que abundantemente dá todas as coisas. Paulo era uma pessoa que nos pode deixar um conselho. Ele diz que Deus nos dá todas as coisas, abundantemente. Para nós não estarmos a pôr o nosso coração nos bens materiais deste mundo. Nós usamos estes bens como moeda de troca, não tem que ser um amor nosso, um amor que está entranhado no nosso coração. Nós temos que saber gerir aquilo que chega à nossa mão e não amar essas coisas acima de Deus. Porque isso vai trazer-nos consequências graves para a nossa vida, para a nossa família. Se alguma coisa má, ou menos boa, está na sua vida, veja de onde é a fonte. Veja qual é o problema. Se não é o dinheiro. E se por acaso for esse o problema, o dinheiro, tem que mudar a maneira de pensar, de agir em relação ao dinheiro. Devemos pôr a nossa confiança, deve pôr a sua confiança em Jesus. Ele lhe dará todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, eu tenho aqui, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para
fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Deus está sempre a falar em ações de boa obra, ações de boa obra, ações de boa obra, ações de boa obra, ações de boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. E depois Deus, o apóstolo continua a dizer, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, ao que semeia. Eu há bocadinho disse que Deus não vai fazer uma pessoa enriquecer se ela, no seu coração, tiver avareza. Há pessoas que fazem este tipo de oração. Ó Senhor, que me saia o euro milhões, porque eu vou dar 10% para a tua casa. Esqueça. Me saia a lotaria. Esqueça. Quando tivesse o dinheiro nas mãos, nunca mais se lembrava de Deus nem da igreja. Deus sabe ver os nossos corações. Ele conhece os corações do homem. É pecaminoso, como nós ouvimos nas reuniões anteriores, desde meninice. Ele sabe bem que os nossos olhos e os nossos ouvidos ficariam completamente, os olhos fechados para as coisas de Deus e os ouvidos fechados para não ouvir a palavra de Deus. Nunca ouvimos dizer que nenhuma pessoa super rica esteja aí a abençoar uma igreja. Nunca. Já conheço pessoas que eram ricas, o que eles fizeram foi abrir igrejas para serem mais ricos. Verdade. Mas as igrejas não é sítio de nós sermos ricos. A responsabilidade da igreja não é ter muitos bens materiais. Dá-me a impressão que agora este novo Papa foi mandar ajuda para aquele país que teve as Filipinas. Parece-me que ele tem um bocadinho de bom senso comparado com os outros lá estiveram anteriormente. Um era muito boa pessoa, toda a gente gostava dele, mas dos bens de Roma, nada. O seu anel ele não dispensou, as suas vestes, os seus sapatos vermelhos ele não dispensou. O seu sucessor, exatamente a mesma coisa. Então vinha de um país rico, da Alemanha, os princípios da natureza da riqueza estavam nele, nunca dispensou os bens materiais, nunca, nem o luxo, nada dispensou nada. Parece-me que este vem de um sítio mais humilde e tem outra maneira de pensar, de mentalidade. Pelo menos todas as pessoas estão a ver que ele, pelo menos, estende a mão. A sua aparência não é tão exorbitante como a dos outros. E agora dignou-se em ir ajudar com bens. Mudou o tesoureiro, porque estava também lá a fazer coisas ilícitas em Roma, na catedral. E nós, hoje, temos que pensar que as igrejas é um lugar onde Deus está para abençoar o povo. É um lugar que Deus escolheu para nós virmos para o servir. E nós é que temos que servir a Deus. Não é Deus que tem que nos servir a nós. Somos nós que temos que servir a Deus. E Deus, porque é bom, nos vai sempre abençoar. Para terminar, quer dizer que Deus também não deseja que você seja pobre. Deus diz que nos abundantemente dá todas as coisas. Todas as coisas. E Deus diz até para que nós enriqueçamos. Mas diz também para nós fazermos bem, beneficência. Portanto, Deus não quer que nós sejamos ricos e egoístas. Deus quer que nós sejamos pessoas prósperas, mas que nos lembremos sempre daqueles que estão ao nosso redor. Lembro-me uma vez de uma pessoa que cultivava muitas batatas e então teve batatas a mais, guardou as batatas, pôs lá o pó para as batatas, aquela coisa toda, mas a batata era tanta que sobrou para o ano inteiro. Quando chegou ao fim do ano, a batata começou a grelar. E aquela pessoa chegou junto de mim com um saco de batatas, 10 quilos, e disse: ó pastor, tenho aqui estas batatas para si. Elas já estão a grelar, e antes que elas estraguem, pastor, então, pastor, estas batatas para o pastor. E eu, na carne, ia reagir. Mas depois disse: está bem. Está a perceber o que eu estou a dizer? Teve um ano inteiro com batatas sem estarem greladas. Teve batatas até dizer chega. Não fez nada com aquelas batatas a não ser para ele só. Fez-me lembrar aquele exemplo daquele homem que Deus o abençoou, aquela parábola, que ele depois fez construir os celeiros maiores.
e dizer: alma, come, bebe, farta-te. Tudo ao contrário daquilo que Deus ensina. E então aquela pessoa vem-me trazer batatas greladas, porque já está um-se a estragar. E eu apodrecer, então vamos parar para o pastor. A todo o tempo é o contrário que a Bíblia diz. Que os pastores, eles devem ser servidos, devem comer dos primeiros frutos. É exatamente o oposto. Aquela pessoa nunca... Ela não era avarenta. Era egoísta, avarenta, tinha todos esses espíritos. Por isso a vida dela nunca prosperou. Simplesmente vivia naquela situação, pobreza. Era uma pobreza no coração daquela pessoa. Dar ao pastor batatas greladas porque tinha batatas a mais. Não deu quando elas eram novas. Já lá abençoou o pastor com uma saca de batatas para ele comer umas batatas novas. Quando elas estavam velhas e murchas e greladas é que vai dar ao pastor. Como se o pastor precisasse de batatas greladas e murchas. O pastor não precisa de batatas greladas nem murchas. O pastor tem batatas novas. Se não for aquele irmão, é o outro. Alguém há de dar batatas novas ao pastor. Aos servos de Deus, é as primícias. E essas coisas elas impedem Deus de nos abençoar. Impedem de nós vermos as coisas de Deus. Nós temos que honrar a Deus como nosso melhor. Por isso, meus amados irmãos em Cristo, a avareza não pode estar no nosso coração. O amor do dinheiro não pode estar no nosso coração. Pastor, mas eu não amo o dinheiro. Nós amamos o dinheiro quando nós não conseguimos dar dinheiro para ajudar os outros. Quando nós não conseguimos dar dinheiro para ajudar os outros, nós amamos o dinheiro. Vou dar um exemplo. Agora vamos levantar uma oferta especial. Se você levantar uma oferta especial e você não conseguir alterar o seu dinheiro, o seu valor, você está a amar o dinheiro. Porque você não consegue alterar aquilo. Está a dizer, é muito, pois eu vou alterar novamente. Isto é não amar o dinheiro. É nós contrariarmos a nossa vontade, o nosso sentimento carnal e pormos a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando nós não fazemos isto, nós não conseguimos abençoar ninguém. Nós não conseguimos abençoar ninguém. Porque o dinheiro está a tomar conta de nós. Nós fazemos as coisas, mas fazemos o mínimo que a gente pode fazer. Porque temos que fazer. Não podemos ser assim. Eu não estou a dizer que os irmãos são assim. Esta é uma mensagem que estou a dar para vocês, para todos quantos ouçam. E pode ser até uma mensagem rija para algumas pessoas e podem dizer, eu não gosto nada de ouvir este homem falar desta maneira. Pois, mas esta é a palavra de Deus, é a doutrina. E eu não posso deixar de a falar. E ela está a produzir fruto. Tem que produzir fruto no nosso coração, no coração de quem ouve. Desde que ouça a palavra, tem que produzir fruto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei. Águas vivas vos darei, descanso achareis pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, vos mostrarei o meu amor. Vinde e bebei das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde e vivei da alegria que tem
cantarei.